Sou das letras, eu farol. José Roberto, amigo trazendo o sol. Com Raul ao lado, sonho é um lençol. Teu apoio é magia, um encanto a brilhar, transformando o papel em versos de amar. Cultivando a vida, fazendo o mundo girar. Ó José, prosperidade em tua canção, teu amor. Prepare-se para uma viagem fascinante. Hoje vamos mergulhar no mundo mágico do candomblé, explorando seus mistérios e fundamentos. Você vai descobrir uma visão esotérica dessa religião afro-brasileira que vai muito além dos estereótipos. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui um expert no assunto com anos de pesquisa e experiência prática. É um prazer estar aqui. O candomblé é um sistema de conhecimento riquíssimo e espero que possamos desvendar alguns de seus segredos juntos hoje. Para começar, vamos falar sobre algo que muita gente comenta, a ideia de que as pessoas recorrem ao candomblé em momentos de aperto buscando uma solução rápida, mas depois o deixam de lado. É como se vissem a macumba como algo descartável. Por que você acha que isso acontece? Acho que essa visão simplista e preconceituosa surge da falta de conhecimento. Muitos se aproximam do candomblé buscando apenas resultados imediatos sem se aprofundar em seus fundamentos. E quando essa fórmula mágica não funciona como esperavam, se desiludem e abandonam a prática. A macumba acaba sendo vista como um último recurso e não um caminho de fé e autoconhecimento. Entendi. E essa falta de conhecimento também leva a outra confusão, a dificuldade de diferenciar candomblé de umbanda, quimbanda e catimbó. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Você pode explicar as diferenças entre esses cultos afro-brasileiros? Claro. Apesar de compartilharem raízes africanas e lidarem com o mundo espiritual, as diferenças são significativas. A quimbanda, por exemplo, é um culto voltado para entidades como Exus e Pombagiras, com foco em trabalhos para o mal sem iniciação formal. Já a Umbanda, apesar de usar práticas semelhantes à quimbanda como evocação e incorporação de entidades, tem como objetivo o bem e incorpora elementos do catolicismo e do kardecismo. E o catimbó, onde ele se encaixa? O catimbó seria um meio termo entre a Umbanda e a quimbanda. Cultuam entidades chamadas mestres, que trabalham tanto para o bem quanto para o mal. Mas, diferentemente do candomblé, não há culto a deuses apenas a essas entidades com uma identificação social no grupo. Interessante. Então o candomblé se destaca como a base de tudo, com seus orixás rituais de iniciação complexos e profundo respeito pela natureza. Aliás, falando em orixás, sempre me fascinou a relação deles com os arquétipos universais e com os deuses internos que cada um carrega. Como você explicaria essa conexão? É uma conexão profunda e simbólica. Os arquétipos são energias universais, padrões de comportamento presentes em todos nós. Já os deuses internos, que no candomblé chamamos de orixás, são egrégoras energias coletivas de grande poder. Mas diferente dos arquétipos, os orixás são acessíveis apenas para quem tem afinidade com eles. A iniciação no candomblé funciona como o despertar desses poderes latentes dentro de cada um, permitindo contato com a egrégora do orixá correspondente. É como se a iniciação abrisse um portal por divino dentro de cada um, certo? E para falar em desvendar portais, vamos falar da magia do candomblé. O que faz tudo isso funcionar? Quais são os seus fundamentos? A magia do candomblé reside em sua sabedoria ancestral que se manifesta em seus rituais e práticas. A iniciação, por exemplo, é um ritual xamânico poderoso. Cada etapa, desde a raspagem da cabeça até o sacrifício de animais, tem um significado, uma função específica dentro da cosmologia do candomblé. Falando em rituais, o sacudimento sempre me intrigou. Qual é o propósito dessa prática? O sacudimento é uma técnica de purificação energética. Usamos elementos da natureza, como folhas, grãos e ovos, para atrair e remover energias negativas que podem estar nos causando problemas. É como uma limpeza da aura, uma forma de remover o que não nos serve mais. É fascinante como os elementos da natureza são utilizados no candomblé. E os ebós, qual o segredo por trás dessas oferendas? Os ebós são oferendas aos orixás. Imagine como um gesto de fortalecer o elo com eles, pedir auxílio ou reparar alguma falta. Utilizamos alimentos, bebidas, elementos da natureza, tudo com um significado simbólico. Por exemplo, o azeite de dendê atua como um poderoso condensador de energia, amplificando a intenção do ebó. Então, cada elemento do ebó é cuidadosamente escolhido para sintonizar nossa energia com a do orixá. E a pólvora, qual o papel dela nos rituais? A pólvora é um elemento de fogo utilizado para curar proteção e até mesmo para ataque, dependendo da intenção do mago. É um elemento poderoso que precisa ser usado com muito cuidado e respeito. É como se o candomblé fosse um sistema mágico completo com seus rituais e elementos e entidades. E o nome mágico, que significa? O nome mágico é concedido após a iniciação. É como uma nova identidade espiritual marcando o início de uma nova fase na jornada da pessoa. E as folhas? A variedade de plantas usadas nos rituais do candomblé é impressionante. As folhas são a alma do candomblé.
Cada uma possui uma vibração, uma energia específica e são utilizadas para diversos fins, desde banhos de purificação até a cura de doenças. Por exemplo, a folha de pinhão branco pode substituir o sangue animal em oferendas a Exu, e a folha de acocô serve para o mesmo fim, podendo até ser usadas para a cabeça das pessoas quando não há animal por sacrifício. Que interessante. A natureza é realmente poderosa. Mas e o candomblé no mundo moderno? É possível modernizá-lo ou adaptar seus rituais aos dias de hoje? Com certeza. Podemos usar essências florais no lugar de algumas folhas, por exemplo. A homeopatia também pode ser uma aliada dinamizando substâncias para fins mágicos e terapêuticos. E técnicas como a radiestesia e a radiônica podem ajudar a potencializar os rituais. Então podemos unir a sabedoria ancestral com a tecnologia moderna, mantendo o respeito pelos orixás e pela natureza. E por falar em respeito, me fale sobre os assentamentos. Sempre ouvi falar, mas nunca entendi direito o que são. Os assentamentos são como casas para as entidades, um corpo físico construído para a energia da entidade habitar. É um processo complexo que envolve o uso de diversos elementos, como vegetais, minerais e até partes de animais. É como um imã que atrai a energia da entidade. Em certo sentido, sim. Usamos a força dos elementos, a vibração das cores, o poder dos símbolos para criar um ponto de convergência energética. É como construir um portal para a entidade se manifestar. Fascinante. Mas e o uso de animais nos assentamentos? É realmente necessário? Essa é uma questão delicada que gera muito debate. É importante lembrar que o candomblé é uma religião ancestral surgida em um contexto histórico e cultural diferente do nosso. Hoje já existem alternativas para o sacrifício animal, como o uso de plantas-ovos e até mesmo a homeopatia. Que bom saber que existem alternativas. Então podemos ter um assentamento sem precisar sacrificar animais? E como isso funciona? Podemos usar bonecos de argila madeira ou pedra esculpidos com as próprias mãos e com elementos que correspondam à energia da entidade. Dentro do boneco, colocamos um condensador líquido para animá-lo magicamente. Parece alquimia pura. Mas como garantir que essa criatura não se volte contra o Criador? É preciso ter cuidado na escolha do nome, nos símbolos gravados no boneco, na energia que impregnamos nele. Conhecimento, respeito e, acima de tudo, boas intenções são fundamentais. É como lidar com fogo, exige cautela. Além dos assentamentos, que outras práticas mágicas o candomblé oferece? São muitas. As águas, por exemplo, são fundamentais. Cada fonte de água possui uma energia diferente e as usamos para purificação, energização e até para trabalhos mágicos. As pedras também são importantes, principalmente nos assentamentos. E os metais. Cada entidade tem seus metais correspondentes. E a divinação, como ela funciona no candomblé? No candomblé, a divinação é feita principalmente através do jogo de búzios. Usamos 16 búzios, que são conchas marinhas. Cada búzio tem uma forma diferente e, ao jogá-los, eles caem em posições específicas, formando combinações que são interpretadas pelo babalorixá ou ialorixá. É como um oráculo que revela o nosso destino. Na verdade, o jogo de búzios não revela o destino, mas sim as tendências e as energias que estão atuando em nossas vidas. A partir dessa leitura, podemos tomar decisões mais conscientes e buscar caminhos mais harmoniosos. E a criação de zumbis. Isso realmente existe? Sim, é uma prática que existe, mas é extremamente complexa e perigosa. Envolve a animação de um cadáver físico através da inserção de um elementar artificial. Não é algo para se fazer por brincadeira. Parece assustador. Mas e os paramentos? As roupas, as armas? Qual o significado disso tudo? Os paramentos e as armas representam os arquétipos e poderes dos orixás. Cada detalhe tem um significado, uma função específica nos rituais. Que incrível! Cada elemento do candomblé parece ter um propósito. E os fundamentos de Ifá, o que são? Os fundamentos de Ifá são a base da geomancia e da magia geomântica no candomblé. É um sistema de conhecimento complexo que envolve a interpretação de símbolos e a comunicação com os orixás. E os animais? Qual o papel deles nos rituais? Os animais são imolados em holocausto aos orixás, mas essa prática tem sido bastante questionada nos últimos anos. Muitos terreiros já substituem o sacrifício animal por oferendas de frutas, vegetais e outros elementos da natureza. É importante que a religião evolua com o tempo e se adapte aos novos valores da sociedade. Me fale mais sobre as plantas. Qual a importância delas no candomblé? As plantas são essenciais, são usadas em todos os rituais, tanto para fins mágicos quanto medicinais. Usamos folhas, raízes, flores, frutos. Cada planta tem sua propriedade, sua energia específica. E os efós? O que são exatamente? Os efós são encantamentos, orações em Yorubá, que usamos para invocar os orixás e potencializar os rituais. Interessante. É como se fosse uma forma de se conectar com a energia ancestral dos orixás. E como fazemos para pedir auxílio aos orixás? Podemos fazer uma evocação, que é chamar a entidade para perto de nós, ou uma louvação, que é um canto de agradecimento e reconhecimento. E a invocação, o que seria? A invocação ocorre quando incorporamos a energia do orixá. É como se virássemos o santo, uma prática que exige muita concentração, preparo e respeito. E os talismãs? Como eles funcionam? Os talismãs são objetos de proteção que usamos para atrair energias positivas.
fios de contas axés, pulseiras. Tudo isso pode ser um talismã. Que legal. E o mangaká? Que é? O mangaká é um boneco cravejado de pregos usado para concentrar a vontade do mago e direcioná-la para um objetivo. É uma prática poderosa que precisa ser usada com muita responsabilidade. Caramba, quanta coisa. Parece que o candomblé é um universo infinito, né? Mas me fale mais sobre a música, os ritmos dos cantos. A música é fundamental nos rituais. É uma forma de canalizar as energias, dispersar as emoções, de conectar com o sagrado. Que lindo. E as consagrações para que servem? As consagrações são rituais que usamos para energizar objetos e pessoas, para purificar, para conectar com o divino. E os ebós com animais? Como eu disse antes, os ebós com animais são uma questão polêmica. Antigamente era comum usar partes de animais em trabalhos mágicos, mas hoje já existem alternativas mais éticas. E os assentamentos de odos? Os odos são as figuras geomânticas que usamos na divinação. Nos assentamentos de odos, fixamos a energia dessas figuras em um objeto para potencializar os trabalhos mágicos. Entendi. E a magia sexual existe no candomblé? A magia sexual, como conhecemos no ocultismo ocidental, não é uma prática comum no candomblé. E o boneco voodoo? É real! O boneco voodoo é uma representação da pessoa que queremos influenciar magicamente. Pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, mas é uma prática que exige muito cuidado e conhecimento. E a importância do ovo nos rituais? O ovo é um elemento poderoso usado para absorver energias negativas para purificação, para trabalhos de cura. Interessante. E a troca de cabeça? A troca de cabeça é um ritual que usamos para transferir a vitalidade de um ser para outro. Pode ser feita com animais, plantas ou até mesmo com pessoas, mas é uma prática muito delicada e perigosa. Nossa, quanta coisa. Yeah. E o círculo mágico? O círculo mágico é usado na divinação para delimitar o espaço sagrado do ritual. E o tarô? Existe no candomblé? O tarô, como a gente conhece, não faz parte da tradição do candomblé. Caramba, acho que a gente precisa de mais uns 10 episódios para falar sobre tudo isso. É verdade. O candomblé é um universo riquíssimo, cheio de mistérios e ensinamentos. E com certeza a gente vai continuar explorando esse universo aqui no The Deep Dive. Mas por hoje acho que já demos um bom mergulho, né? Com certeza. Espero que essa conversa tenha ajudado a desmistificar alguns aspectos do candomblé e a despertar a curiosidade de quem está nos ouvindo. Com certeza. E para fechar com chave de ouro, que tal a gente deixar uma pergunta para a galera pensar? O que você acha? Adorei a ideia. Que tal? Ao desvendar os segredos do candomblé, será que a gente não perde um pouco da sua magia? Nossa, e pergunta. É. Dá pra gente refletir bastante, hein? É. Você que tá nos ouvindo, o que acha? Conta pra gente nas redes sociais. Ei! E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos aqui no The Deep Dive. Até a próxima. Oi pessoal, esse vídeo é uma homenagem, a primeira que eu faço ao irmão Abraão. Ele precisa de todo o auxílio, então eu tenho que homenageá-lo, que é a forma que eu tenho de ajudá-lo. Peço que você, caso possa, adquira, da forma que for, um livro dele, para que ele possa melhorar diante das circunstâncias. Toda ajuda é importante. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao... Hora da magia do caos. É uma pergunta que nos leva a questionar o papel do mistério na fé e na magia. Verdade. Mas o que eu acho fascinante é que podemos buscar entender os fundamentos da lógica por trás dos rituais sem perder o encanto pela beleza e poder do candomblé. Conhecimento e fé podem caminhar juntos. Com certeza. O conhecimento nos permite vivenciar a religião de forma mais consciente e profunda. E por falar em conhecimento, me explica uma coisa: qual a relação dos orixás com os elementos da natureza. No candomblé, cada orixá está associado a um ou mais elementos da natureza. Esses elementos representam suas características e energias. Por exemplo, Jangô, orixá do fogo, representa a justiça, e a força Ogum, o orixá do ferro, está ligada à guerra e ao trabalho. Já Iemanjá, orixá das águas, simboliza a maternidade e a proteção. É como se cada orixá fosse uma força da natureza personificada. Essa conexão com a natureza é realmente poderosa. E como essa relação se manifesta na construção dos assentamentos? Nos assentamentos usamos elementos da natureza que correspondem ao orixá cultuado. Para Xangô, por exemplo, usamos pedras vermelhas, que representam o fogo. Para Iemanjá, usamos conchas e água do mar, simbolizando as águas. Então a construção do assentamento é como criar um microcosmo da energia do orixá, usando elementos que ressoam com sua essência. E é possível cultuar os orixás em casa sem precisar ir a um terreiro. Sim, é possível. Você pode criar um altar para o orixá com o qual tem afinidade com suas cores, suas comidas, suas imagens. E fazer suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos. Que interessante. E como podemos saber com qual orixá temos mais afinidade? Você pode descobrir através do jogo de búzios ou pela intuição, pela identificação com as características de cada orixá. Falando em jogo de búzios, você pode explicar melhor como funciona essa forma de divinação?
No jogo de búzios, o babalorixá ou yalorixá utiliza 16 búzios que são conchas marinhas. Cada búzio tem uma forma diferente e, ao jogá-los, eles caem em posições específicas, formando combinações. Essas combinações são interpretadas pelo babalorixá ou yalorixá para trazer orientação e clareza sobre a vida do consulente. É como um oráculo que revela ao nosso caminho as energias que nos influenciam. Mas como encontrar um babalorixá ou yalorixá confiável? É importante buscar indicações, conversar com pessoas que já frequentam terreiros e pesquisar sobre a tradição do terreiro. A escolha de um guia espiritual é uma decisão importante que deve ser feita com cuidado e discernimento. E os rituais de iniciação? Como funcionam? Os rituais de iniciação no candomblé são um processo de transformação profunda. A pessoa passa por diversas etapas que podem incluir reclusão, jejum, banhos de erva e sacrifícios. É um período de aprendizado intenso de conexão com a ancestralidade e de fortalecimento do vínculo com o orixá. E qual o objetivo desses rituais? O objetivo principal é fortalecer o elo com o orixá, despertar a consciência espiritual e preparar a pessoa para assumir seu papel na comunidade. É um renascimento espiritual, um novo começo na vida religiosa. E como é a vida dentro de um terreiro? A vida em um terreiro é comunitária. As pessoas se ajudam, se apoiam, celebram juntas, compartilham suas alegrias e suas dificuldades. É um lugar de acolhimento, de aprendizado, de crescimento espiritual. É como uma grande família unida pela fé e pelo amor aos orixás. É bonito ver essa união, essa força do coletivo. E como podemos ajudar a preservar essa tradição tão rica e importante? Buscando conhecimento, combatendo o preconceito, respeitando a cultura e a fé do outro. É importante lembrar que o candomblé, assim como outras religiões de matriz africana, sofreu muita perseguição e discriminação ao longo da história. Precisamos lutar para que essa tradição seja respeitada e valorizada como parte fundamental da cultura brasileira. Com certeza, o diálogo e a troca de experiências são fundamentais para quebrar as barreiras do preconceito e construir pontes entre as diferentes culturas e religiões. Exatamente. Quanto mais conhecemos, mais nos encantamos com a riqueza e a beleza do candomblé. É uma religião que nos ensina muito sobre fé, sobre a força da ancestralidade, sobre a conexão com a natureza. E falando em encantamento, quais os maiores desafios e as maiores alegrias de se dedicar ao estudo e à prática do candomblé? Um dos maiores desafios é lidar com a intolerância religiosa, com o preconceito que ainda existe em relação às religiões de matriz africana, mas a alegria de ver a transformação nas pessoas, de sentir a energia dos orixás fluindo, de fazer parte de uma comunidade tão acolhedora, compensa qualquer dificuldade. É gratificante poder contribuir para a preservação dessa tradição ancestral e ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho espiritual. É inspirador ver essa dedicação e amor ao candomblé. É importante termos essa coragem, essa força para seguir nossos caminhos espirituais mesmo diante dos obstáculos. E falando em ancestralidade, qual a importância de conhecermos nossas raízes, nossa história? Conhecer nossa história é fundamental para entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. No caso do candomblé, essa conexão com a história da África, com a sabedoria dos nossos ancestrais, é ainda mais forte. É como resgatar um pedaço da nossa alma, fortalecer a nossa identidade e nos conectar com algo muito maior que nós mesmos. Que lindo! É como se o candomblé nos reconectasse com a nossa essência, com a nossa ancestralidade. E qual mensagem você deixa para quem está nos ouvindo e quer se aprofundar no conhecimento do candomblé? Busquem conhecimento com a mente aberta e o coração receptivo. Permitam-se sentir a energia dos orixás. O candomblé é um caminho de fé, de amor, de cura, de transformação. É uma religião que nos convida a viver em harmonia com a natureza, com os outros e com nós mesmos. Que linda mensagem. Que essa jornada seja de muito aprendizado e autoconhecimento para todos nós. E para quem está nos ouvindo, o que achou desse mergulho no universo do candomblé? Já teve alguma experiência com essa religião? Conta pra gente nas redes sociais. E não perca a última parte desse episódio, onde vamos explorar ainda mais a história e a cultura do candomblé no Brasil. Até já. É realmente fascinante como o candomblé nos conecta com raízes profundas e nos impulsiona para o futuro. Exatamente. E por falar em raízes na parte anterior, nós falamos sobre a importância de conhecer a história do candomblé. Agora vamos entender como essa religião chegou ao Brasil. O candomblé atravessou o Atlântico com os africanos escravizados. Eles trouxeram consigo sua cultura, crenças e fé. Imagine só. Mesmo diante da opressão, da violência e da tentativa de apagar sua identidade, eles mantiveram a chama do candomblé acesa. É uma história de resistência e força cultural impressionante. É comovente pensar na força da fé que os manteve conectados à sua cultura em um ambiente tão hostil. É a ancestralidade pulsando forte. Sem dúvida. Essa necessidade de se conectar com algo maior, de encontrar conforto e esperança em meio ao sofrimento, foi fundamental para a sobrevivência do candomblé no Brasil. E como essa religião vinda de tão longe se adaptou à realidade brasileira? O candomblé brasileiro é um exemplo incrível de sincretismo religioso. Ele mescla elementos da cultura africana com indígena e europeia.
Por exemplo, para proteger sua prática da perseguição, os orixás foram associados a santos católicos, criando uma camada de disfarce. Interessante. Essa capacidade de adaptação demonstra a força e a flexibilidade do candomblé. É a cultura se moldando, se reinventando em um novo contexto. Exatamente. E essa fusão de culturas, essa troca resultou em um candomblé brasileiro único e rico em significados. É uma demonstração da capacidade humana de unir diferentes crenças e tradições. E como o candomblé é visto no Brasil hoje? Ainda há muito preconceito e discriminação. As religiões de matriz africana infelizmente carregam o peso de um passado de intolerância. Mas felizmente observamos um movimento crescente de valorização da cultura afro-brasileira, de reconhecimento da importância do candomblé para nossa história e identidade. É fundamental combatermos essa intolerância e promovermos o respeito à diversidade religiosa. Afinal, o Brasil é um país rico em culturas e crenças e o candomblé é parte importante dessa riqueza. Concordo plenamente. A diversidade é um tesouro e precisamos aprender a conviver em harmonia, respeitando as diferenças e celebrando o que nos une. E como cada um de nós pode contribuir para essa mudança? Buscando conhecimento é o primeiro passo. Conversar com as pessoas, desmistificar preconceitos, mostrar a beleza e a riqueza do candomblé. Compartilhar informações e experiências é essencial para combater a ignorância e construir pontes entre as culturas. É isso aí. Que a nossa conversa de hoje inspire você a conhecer mais sobre o candomblé, a se abrir para essa rica tradição e a lutar contra qualquer forma de preconceito. Afinal, a compreensão e o respeito mútuo são a base para uma sociedade mais justa e harmoniosa. E você que está nos ouvindo, o que achou dessa imersão no universo do candomblé? Teve alguma experiência com essa religião? Conta pra gente nas redes sociais. Que esse mergulho no candomblé te inspire a buscar mais conhecimento e a celebrar a diversidade da cultura brasileira. E, é claro, continue acompanhando do Deep Dive para mais descobertas fascinantes. Até a próxima! Celebrando a arte, uma linda união. Ó José, nosso guia, eterna inspiração.